verso 216, Madhya Lila 14, realização dos passatempos de Vrindavana. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Seva Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo o grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Prabhukai Shrivasa Tomate Narada Swabhava Aishwarya Bhave Tomate Ishvara Prabhava. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Shrivasa Thakura: meu querido Shrivasa, tens exatamente a mesma natureza que Narada Muni. A opulência da Suprema Personalidade de Deus tem influência direta sobre ti. Inho Damodara Swarupa Shudha Vrajavasi Aishwarya Najane Inho Shudha Premibhasi. Swarupa Damodara é um devoto puro de Vrindavana. Ele nem sequer sabe o que é opulência, pois está simplesmente absorto em serviço devocional puro. Swarupakahe Shrivasa Shuna Savadhane Vrindavana Sampattomara Naipade Mane. Então Swarupa Damodara retrucou: meu querido Shrivasa, por favor, ouve-me com atenção. Esqueceste a opulência transcendental de Vrindavana. Vrindavane Sahajika Sampatsindo Dwarakavai Kunta Sampadarai Kabindo. A opulência natural de Vrindavana é tal qual um oceano, com uma gota do qual nem mesmo a opulência de Dwaraka e Vaikunta se comparam. Paramapurushottama Swayam Bhagavan Krishna Jaham Dhanitaham Vrindavanadama. Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus pleno de todas as opulências, e suas opulências completas manifestam-se apenas em Vrindavanadama. Chintamani Maya Bhumiratnera Bhavana Chintamani Ganadashi Charana Bhushana. Vrindavanadama é feita de pedra filosofal transcendental. Toda sua superfície produz todas as joias preciosas. E a pedra Chintamani serve para decorar os pés de lótus das criadas de Vrindavana. Kalpa vrikshalatarayan sahajikavana pushpa palavina kehana mageyanyadana. Vrindavana é uma floresta natural de árvores dos desejos e de trepadeiras, e seus habitantes não desejam nada além das frutas e das flores das árvores dos desejos. Ananda Kamadenu Tahampirivani Vani Dugdhamatra Denakehana Mage Anyadhane. Em Vrindavana existem números ilimitados de vacas que satisfazem todos os desejos, Kamadenos. Elas pastam de floresta em floresta e dão apenas leite, e as pessoas não querem nenhuma outra coisa. Sahajalokerakata Jahandi Vyagita Sahajagamana Kareyai Chenritya Pratita. Em Vrindavana, cada palavra é uma música e cada passo é uma dança. Shri Shri Chaitanya
Charitamrita Ki Jaya. É óbvio que Narada Muni, Shivasa Thakura, sabe de tudo isso. Ele provocou essa conversa justamente para que Shri Chaitanya Mahaprabhu cantasse as glórias de Vrindavana como a morada mais super excelente, suprema e perfeita, completa em todas as opulências por Shri Chaitanya Mahaprabhu e Swarupa Damodara Goswami. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 24, Krishna, a suprema personalidade de Deus, verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Tasyam Vidarbho Ajanaya. Tasyam Vidarbho Ajanaya. Putro Namna Kushakrato. Putro Namna Kushakrato. Tritiyam Aromapadam Cha. Tritiyam Romapadam Cha. Vidarbha Kulanandanam. Vidarbha Kulanandanam. Shri Shuka Uvacha. Tasyam Vidarbha Janaya. Putro Namna Kushakrato. Tritiyam Romapadam Cha. Vidarbha Kulanandanam. Então eu vou ler só todos esses versos, porque são muitos versos sem os significados de Srila Prabhupada, e eu vou ler então correntemente. Tradução: Shukadeva Goswami disse: através do ventre da garota trazida pelo seu pai, Vidarbha. Através do ventre da garota trazida pelo seu pai, Vidarbha gerou 3 filhos, chamados Kusha, Kata e Romapada. Romapada era o favorito na dinastia de Vidarbha. Verso 2: Romapada Suto Babru Kriti Ajayata Ushikas Tatsutas Tasmat Chedischai Jadayo Nripa. O filho de Romapada foi Babru, de quem veio um filho chamado Kriti. O filho de Kriti foi Ushika, e o filho de Ushika foi Chedi. De Chedi nasceu o rei conhecido como Chaidya e outros. Versos 3 e 4. Kratasya Kunti Putro Adbhut Vrishnistasya Thani Vriti Tatoda Sharhonam Nabhut Tasya Vyomasutas Tata Jimuto Vikritistasya Jasya Bhimaratha Sutta Tato Navaratha Putro Jato Dasharatash Tata. Tradução: o filho de Krata foi Kunti, o filho de Kunti, Vrishni, o filho de Vrishni, Nivriti, e o filho de Nivriti, Dashara.
De Dasharha surgiu Vyoma, de Vyoma, Jimuta, de Jimuta, Vikriti, de Vikriti, Bhimaratha, de Bhimaratha, Navaratha, e de Navaratha, Dasharata. Verso 5. Karambhi Shakune Putro Devaratashta Tatmaja Devakshatrastatastasya Madhu Kuruvashadanu. Tradução. De Dasharata veio um filho chamado Shakuni, e de Shakuni um filho chamado Karambhi. O filho de Karambhi foi Devarata, cujo filho foi Devakshatra. O filho de Devakshatra foi Madhu, e seu filho foi Kuruvasha, de quem veio um filho chamado Anu. Versos 6, 7 e 8. Puruhotrastu anoputras tasyayu satvatastata Vajamano Badirjivyo Vishnidevavrido Andaka Satvatasya Sudha Sapta Mahabhojascha Marisha Vajamanasya Nirloti Kinkanodristi Evacha Ekasyam Atmaja Padnyam Anyasyam Chatraya Sudha Shatachit Chat Sahasrajit Ayutajit Itit Bravo. Tradução. O filho de Anu foi Puruhotra. O filho de Puruhotra foi Ayu. E o filho de Ayu foi Satvata. Ó grande rei ariano, Satvata teve 7 filhos chamados Bhajamana, Bhaji, Divya, Vrishni, Devavrida, Andaka e Mahabhoja. Em uma de suas esposas, Bhajamana gerou 3 filhos, Nimloti, Kinkana e Drishti. E na outra, 3 outros filhos, Shatadit, Sahasrajit e Ayutadi. Verso 9. Babru Devavrida Sudas Tayushloko Bhatantyanu Yataiva Shininu Mudurat Sama Sampashya Mastatantikat. Tradução. O filho de Devavrida foi Babru. Com relação a Devavrida e Babru, existem 2 famosas melodias sob a forma de prece, que eram cantadas por nossos predecessores e que ouvimos à distância. Até o dia de hoje, continuo ouvindo as mesmas orações que narram suas qualidades, porque aquilo que foi ouvido antes ainda é cantado continuamente. Versos 10 e 11. Babru Shresto Manushyanam Devair Devavridasamaha Purusha Panchashasticha Satsahasrani Chastacha Yamrita Tvanmanuprapta Babro Devavrida Api Mahabhojo Atidarmatma Bhoja Samstat Anuaye. Tradução. Chegou-se à conclusão de que entre os seres humanos Babru é o melhor e de que Devavrida é igual aos semideuses. Devido ao fato de terem se associado com Babru e Devavrida, todos os seus descendentes, perfazendo o total de 14.065, alcançaram liberação. Na dinastia do rei Mahabhoja, que era muitíssimo religioso, apareceram os reis Bhoja. Verso 12. Vrishne Sumitra Putro Abut Yudhajit Chaparantapa
Shinistasya Namitrascha Nigno Adbut Anamitrata. Tradução: ó rei Maharaj Parikshit, ó pessoa que pode dar cabo de teus inimigos. Os filhos de Vrishni foram Sumitra e Yudhajit. De Yudhajit vieram Shini e Anamitra. E de Anamitra veio um filho chamado Nigna. Verso 13. Satrajitha prasenascha Nignasyata satu suto Anamitra suto janya Shinistasya Chatsatyaka. Tradução: os dois filhos de Nigna foram Satrajita e Prasena. Anamitra também teve um filho que se chamava Shini, cujo filho foi Satyaka. Verso 14. Yudhana Satvaikira Avai Jayastasya Kunishtata Yugandharo Anamitrasya Vrishni Putro Aparastata. Tradução: o filho de Satyaka foi Yudhana, cujo filho foi Jaya. De Jaya veio um filho chamado Kunti, e de Kunti um filho chamado Yugandhara. Outro filho de Anamitra foi Vrishni. Verso 5. Swapalkas Chitraratascha Gandiniyamcha Swapal Kata Akrura Pramukha Asamputra Dwadasa Vishruta. Tradução: de Vrishni vieram os filhos chamados Swapalka e Chitrarata. Em sua esposa Gandini, Swapalka gerou Akrura. Akrura era o mais velho, mas havia outros 12 filhos, todos os quais eram muito célebres. Versos 16, 17 e 18. Asangama Sarameyascha Mriduro Mridui Giri Dharma Vridha Sukarma Cha Shetro Beksho Arimardana Shatrugno Gandamadascha Pratibhabuhus Chadwadasa Tesham Swashatsu Charakya Dwau Akrura Suto Api Devanam Upadevascha Tata Chitraratatmaja Pritur Viduratadyascha Bhavo Vrishninandana. Tradução: os nomes desses 12 eram Asanga, Sharameya, Mridura, Mriduvid, Giri, Dharmavrida, Sukarma, Shetropeksha, Arimardana, Shatrugna, Gandamada e Pratibhahu. Esses irmãos também tinham uma irmã chamada Suchara. De Akrura vieram 2 filhos chamados Devavan e Upadeva. Chitrarata teve muitos filhos encabeçados por Prito e Vidurata, todos os quais eram por Prito e Vidurata, todos os quais eram conhecidos como pertencentes à dinastia de Vrishni. Verso 19. Kukuro bhajamanascha shuchika baladarbisha kukurasyat sutovani vilomatanayastata. Tradução:
Kukura, Bhajamana, Shuti e Kambalabarrisha foram os 4 filhos de Andaka. O filho de Kurura foi Vani e seu filho foi Viloma. Verso 20. Kapotaram matasyanu shakasya chatumburu andakadundubistajmad avidyota punaravasu. Tradução: o filho de Viloma foi Kapotarama, e seu filho foi Anu, amigo de Tumburu. De Anu veio Andaka, de Andaka Dundumbi, e de Dundumbi Avidyota. De Avidyota veio um filho chamado Punarvasu. Versos 21, 22, 23. Tasyahu kasyahu kicha kanyachaiva hutat majo devakascho grasenascha chatwaro devakatmaja devavam upadevascha sudevo devavardhana tesham swasara saptasam drita devadayodripa Shanti Devopadeva Cha Shrideva Devarakshita Sahadeva Devakicha Vasudeva Uvahata. Tradução: Punarvasu teve um filho e uma filha, chamados Ahuka e Ahuki, respectivamente. E Ahuka teve 2 filhos chamados Devaka e Ugrasena. Devaka teve 4 filhos chamados Devavan, Upadeva e Devavardhana. E teve também 7 filhas chamadas Shantideva, Upadeva, Shrideva, Devarakshita, Sahadeva, Devaki e Dritadeva. Dritadeva era a mais velha. Vasudeva, o pai de Krishna, casou-se com todas elas. Verso 24. Kamsa sonnamalyo nyagrodha kankashanko surushtatha rastra Paloatadritischa tustimam aograsenaya. Tradução: Kansa, Sunama, Nyagrodha, Kanka, Shanku, Suhu, Rastrapala, Drishti e Tustiman foram os filhos de Ugrasena. Verso 25. Kansa Kansavati Kanka Suraburastrapalika Ugrasena Duhitaro Vasudeva Nujaistriya. Tradução: Kansavati, Kanka, Surabu e Rastrapalika foram as filhas de Ugrasena. Elas tornaram-se as esposas dos irmãos mais novos de Vasudeva. Verso 26. Surovidura tatasi bhajamanastu tatsuta shinistas matsvayam bojo ridikas tatsuto mata. Tradução: o filho de Chitrarata foi Vidurata, o filho de Vidurata foi Sura e seu filho foi Bhajamana. O filho de Bhajamana foi Shini, o filho de Shini foi Bodja e o filho de Bodja foi Ridika.
Verso 27. Devamida ashatadanu kritavarmeti tatsuta devamidasya shurasya marisha namapatnyabut. Tradução: os 3 filhos de Ridika foram Devamida, Shatadanu e Kritavarma. O filho de Devamida foi Sura, cuja esposa chamava-se Marisha. Versos 28, 29, 30 e 31. Tasyansa janayamasa dashaputran nakalmashan vasudevam devabhagan devashrava samanakam. Shri Jayam Shyamakam Kankam Samikam Vatsakam Vrikam Devadundu Bayor Nedu Anakajasya Jammani Vasudevam Haristhanam Vadanti Anakadundumbim Pritacha Shruta Devacha Shruta Kirti Shruta Shrava Raja Di Devya Chaitayasam Bhagidya Panchakanyaka Kontesa Kyupita Shuro Hiya Putrasya Pritamadat. Tradução: através de Marisha, o rei Shura gerou Vasudeva, Devabhaga, Devashrava, Anaka, Shinjaya, Shyamaka, Kanka, Shamika, Vatsaka e Vrika. Esses 10 filhos eram personalidades piedosas e imaculadas. Quando Vasudeva nasceu, os semideuses do reino celestial ressoaram tímbares. Portanto, Vasudeva, que propiciou o lugar adequado para o aparecimento da suprema personalidade de Deus, Krishna, também era conhecido como Anakadundumbi. As 5 filhas do rei Shura, chamadas Prita, Shrutadeva, Shrutakirti, Shrutashrava e Raja de Devi, eram irmãs de Vasudeva. Sura deu Prita ao seu amigo Kunti, que não tinha descendentes, e, portanto, Prita também ficou sendo chamada de Kunti. Verso 32. Shapadurva Sovidyam Devahutim Pratoshitat Tasya Virya Parikshartham Ajuhavaravim Shuchi. Certa vez, quando Durvasa era um visitante na casa do pai de Prita, Kunti, Prita satisfez Durvasa prestando-lhe serviço. Por isso, ela recebeu o poder místico pelo qual podia chamar qualquer semideus. Para testar a potência desse poder místico, a piedosa Kunti imediatamente chamou o Deus do Sol. Verso 33. Tadaivo pagatam devam viksha vishvita manasa pratyayartham prayuktame yahideva shamaswame. Tradução: logo que Kunti chamou o semideus do sol, ele apareceu diante dela e ela ficou muito surpresa. Ela disse ao Deus do sol: eu estava apenas examinando a eficácia desse poder místico. Lamento ter te chamado desnecessariamente. Por favor, retorna e perdoa-me. Verso 34.
Amogham devasam darsham adadhetvai chatmajan jani jatana dushyeta kartaham te sumadhyame. Tradução: o Deus do Sol disse: ó bela Pritaha, teu encontro com os semideuses não pode ser infrutífero. Portanto, deixa que eu deposite minha semente em teu ventre para que possas gerar um filho. Providenciarei para que tua virgindade se mantenha intacta, visto que ainda és jovem e solteira. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. De acordo com a civilização védica, se uma moça dá à luz uma criança antes de casar-se, ninguém se casará com ela. Portanto, embora o Deus do Sol, após aparecer diante de Pritha, quisesse dar-lhe um filho, Pritha hesitou porque ela ainda era solteira. Para manter sua virgindade íntegra, o Deus do Sol fez arranjos para dar-lhe um filho que viesse do ouvido dela. E por isso a criança chamava-se Karna. O costume é que a moça deve casar-se, Akshata Jani, isto é, com sua virgindade imperturbada. Uma moça jamais deve gerar uma criança antes de seu casamento. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istabhidham jena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati svapadantikam. Amogham devasam darsham adaditvahi chatmajan jonirjatana dushyeta kardaham te sumadhyame. O Deus do Sol disse: ó bela Pritha, teu encontro com os semideuses não pode ser infrutífero. Portanto, deixa que eu deposite minha semente em teu ventre, para que possas gerar um filho. Providenciarei para que tua virgindade se mantenha intacta, visto que ainda és jovem e solteira. Bom, desse ato sexual entre o semideus do Sol, que é nada mais nada menos que o próprio Krishna, com Pritha, que é Kunti Devi, que ficou conhecida como a Rainha Kunti, porque o pai dela chamava-se Kunti. Apareceu nada mais nada menos que Karna, que era exatamente como o semideus do Sol, brilhante, belo, e assim, reluzente. Agora, no Bhagavatam, do Bhagavatam, tem os ensinamentos da Rainha Kunti. A Rainha Kunti foi, Srila Prabhupada escreveu baseado nos versos do Bhagavatam falados pela Rainha Kunti. Essa Kunti Devi aqui, essa moça jovem, solteira, que recebeu esse poder de Durvasa Muni, porque agradou Durvasa Muni quando ela recebeu Durvasa Muni em sua casa, na casa do seu pai, como visitante,
O Vassamuri deu o poder para ela de conseguir, se invocasse a presença de qualquer semideus, que o semideus apareceria. E só por curiosidade, para testar se era verdade mesmo, se funcionava mesmo. O ser humano é assim, né? Curioso. Kuntidevi invocou Surya, o semideus do sol. Só falou e ele já apareceu. Como fala o verso anterior aqui. Logo que Kunti chamou o semideus do sol, ele apareceu diante dela. E ela ficou muito surpresa. Ela disse ao Deus do Sol: eu estava apenas examinando a eficácia desse poder místico. Lamento ter te chamado desnecessariamente. Por favor, retorna e perdoa-me. Ele falou: não, você não pode ter um encontro com um semideus e sair assim. Não. Você vai ter um filho. E ela ficou muito preocupada, porque sou muito jovem ainda, e sou virgem. Mas semideus do sol, como eu falei, o próprio Krishna falou: não, pode ficar tranquila que eu vou te dar um filho, mas sem tocar na sua virgindade. Ele gerou Karna, por isso chama Karna. Karna quer dizer ouvido. Gerou um filho para ela através do ouvido. Então não é qualquer um. Não é qualquer um. É irmã de Vasudeva, é tia de Krishna. Tia de Krishna que já aqui, está nos ensinando. Uma jovem deve se casar virgem. É um exemplo. Já está ensinando. Engraçado que as devotas sempre tem essa história das mulheres devotas, porque todo mundo pensa que é mulher ou que é homem, né? Esquece que é alma. Mas tem essa contaminação. Porque as mulheres... Então, segue um exemplo desse, mulher, entre aspas. Então vamos seguir o exemplo dessa grande mulher, Kuntidevi, a rainha Kunti, que falou coisas maravilhosas. Kunti, o Vacha, Namasye Purusham, Tvadyam, Ishvaram, Prakrite Param. Alaksha Sarvabhutanam Mantarva Hira Bastitam. Isso é uma mulher sábia. Isso é uma mulher pura, avançada, educada. Olha o que ela fala aí. Kunti Vacha. A rainha Kunti disse: ofereço minhas respeitosas reverências a Krishna, a pessoa original, que não é contaminada pelas qualidades materiais, que existe simultaneamente dentro e fora de tudo, e que ainda assim é invisível. Esse é o primeiro verso dos ensinamentos da Rainha Kunti. Então, queremos inspiração? Aí. Ter todo cuidado para se casar virgem. Ter todo cuidado para entender que Krishna é a pessoa original, que nunca é contaminado pelas modalidades materiais, que existe simultaneamente dentro e fora de tudo, e que ainda assim é invisível. Tem um comentário de Prabhupada que ele fala: por isso que Krishna aparece como a deidade, para poder se tornar visível para quem não consegue ver Krishna. Isso é a misericórdia de Krishna.
Aí a deidade todo mundo pode ver. Só que não pode pensar que é pedra, pau, madeira e assim por diante. Esse é o problema, essa é a diferença de quem vê e quem olha e não vê. Como dizia Jesus Cristo, né? Veja quem tem olhos de ver. Tem que desenvolver olhos para ver. Então, mas para desenvolver olhos para ver, não pode ter nenhum tipo de visão material mais. Então, a Rainha Kunti também falou isso. Yameshwarya Shuddha Shibi Edamana Madamana Vahati Amidatum Vai. Toma Kinchana Gocharan. Ah, quem tiver nessa ainda não tem como ter olhos espirituais para ver o sobrinho transcendental dela. Não tem como se render a ele. Por quê? Porque não está ainda decepcionado com riqueza, educação material, beleza corpórea, parentes ricos e aristocráticos. Tem ainda esperança em tudo isso, portanto, não está ainda no ponto de se render ao sobrinho dela, a Krishna. Então, é claro que não vai poder ver Krishna. Não vai ver Krishna. Então, nesse verso, Jameshwarya Shuddha Shibi Edamana Madapuma Navahati Amidatum Vai Toma Kinchana Gocharan. Falou Pritha, a filha de Kunti, a rainha Kunti. Aqueles que ainda têm esperança nessas coisas não se rendem a Krishna. Esperança em dinheiro, riqueza, esperança em educação mundana, esperança em beleza corpórea e em parentes influentes, ricos, aristocráticos. Só quando alguém tiver a Kinchana Gocharan, decepcionado mesmo com tudo isso, já realizado que isso aí não salva ninguém, vai poder desenvolver olhos para ver Deus, ver o sobrinho dela, Krishna, filho do irmão dela, de Vasudeva. Só assim. Isso é a Rainha Kunti que está falando, não posso fazer nada, eu estou só repetindo aqui, gente. Por favor. Aí quando que alguém está vendo Krishna? Quando que alguém... Mas Prabhu, na prática, como que alguém está vendo Krishna? A Rainha Kunti falou também. Porque por mais que sofrermos nessa vida, duvido que vamos sofrer tanto quanto ela sofreu. Por mais que encontrarmos adversidades nessa vida, duvido que vamos encontrar tanto quanto ela encontrou. E ainda assim, sabe o que ela falou nos ensinamentos da Rainha Kunti? Vibhada Santo Tashashva Tatra Tatra Jagadguru. Vibhada Santo Tashashva Tatra Tatra Jagadguru. Avata Darshana Myashada Puna Bhava Darshana. Que caiam cada vez mais calamidades sobre mim. Que venham cada vez mais desgraças, se tudo isso me faz ver Krishna, me faz me lembrar de Krishna, me faz depender de Krishna. Que venham então mais desgraças, mais calamidades. Porque assim eu vou ver constantemente Krishna. E ver constantemente Krishna significa não ver mais nascimentos e mortes. Dá para entender? Tem que desenhar? É isso aí. Então, isso é um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti. Essa Kunti Devi aqui, que o Bhagavatam está retratando e Prabhupada está explicando como foi que ela foi mãe de Karna, filho do semideus do sol. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Isso é ensinamento, hein? Ensinamentos da Rainha Kunti. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.